Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 27 de março. Savarino 2028, o atleta que estava com a seleção venezuelana pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive a Venezuela tem boas possibilidades de conseguir essa vaga na repescagem para tentar se classificar para o Mundial de 2026. Tomara que isso aconteça, vai ser uma realização para o Savarino, sem dúvida. E o atleta do Botafogo feliz também nos deixa felizes, não é verdade? Savarino que em 2024 jogou um absurdo e tem tudo para repetir a dose agora em 2025. A gente vai falar um pouquinho sobre essa renovação, que afinal de contas é uma peça-chave no nosso elenco. Um outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, é o guia do Campeonato Brasileiro. Como de costume, o GE fez essa publicação, fazendo lá a própria avaliação das equipes e tudo mais. Tem um ponto, inclusive, sobre a avaliação do Botafogo que eu queria destacar aqui para vocês. E também tivemos a avaliação do próprio público. A gente pode utilizar a ferramenta para poder chegar, montar quem é candidato ao título, pode surpreender, risco de Z4, candidato a coadjuvante, enfim. Ficou bem interessante. A gente vai falar aqui também sobre isso nesse vídeo. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Em primeiro lugar, um bom dia para você, Fogão. Obrigado por estar assistindo aqui ao vídeo do canal. É sempre muito importante esse apoio de vocês e por isso mesmo eu peço por gentileza que você já chegue deixando o seu like. Quando você faz isso, o YouTube distribui melhor o conteúdo e mais botafoguenses assistem. Inclusive, inscreva-se no canal, clicando depois no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você fica por dentro de todas as novidades. Nessa quinta, por exemplo, serão 4 conteúdos ao longo do dia. 2 vídeos, 2 lives. Tem esse Radar Alvinegro, primeira edição. Tem a live da hora do almoço, tradicionalíssima. Depois tem o Radar Alvinegro, segunda edição, ali para o fim da tarde, começo da noite. E mais tarde, a nossa segunda live do dia, eu e Ricardo Zambuja, trocando aquela ideia com vocês. Inclusive, logo mais, você tem a final do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 no Allianz Parque. E agora, na Neoquímica Arena, o Palmeiras, nosso primeiro adversário no Brasileirão, tem uma dura batalha para reverter o cenário. Será que vai conseguir? É bom a gente ficar de olho para poder entender como é que o Palmeiras vai se comportar nesse jogo, nesse confronto, até para a gente estudar um pouquinho o adversário. Bom, dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo não é o guia do Brasileirão, mas sim Savalizo. Olha, no ano passado, o que o Savarino jogou foi brincadeira. E você sabe muito bem disso, claro. Se ele tivesse sido eleito o Rei da América, não teria sido nenhum absurdo. Zero exagero, zero. Ficou muito bem com o Luiz Henrique, claro, todo mundo sabe disso. Jogou pra caramba, na decisão, inclusive, foi fundamental. Mas igualmente foi o Savarino. É porque ele não fez gol, não deu assistência. Mas o papel tático que o Savarino desempenhou naquela decisão contra o Galo, ele atuou como um volante, cara. Todo mundo se sacrificou ali naquele jogo, porque o objetivo estava logo ali, a taça estava logo ali. Então todo mundo fez um sacrifício. Mas a competição do Savarino, o ano do Savarino, foi realmente sensacional. Com a camisa do Botafogo, o Savarino tem 62 jogos, 15 gols e 13 assistências. 28 participações em gols. É um cara inteligentíssimo, é um cara que consegue se movimentar com muita maestria pelo campo de jogo, sabendo onde se posicionar, justamente para poder ter sempre a possibilidade ou de colocar um companheiro na cara do gol, ou então ele próprio finalizar a jogada. Eu lembro daquele primeiro gol contra o Peñarol no estádio Newton Santos, naquela nossa goleada implacável por 5-0, que a movimentação do Savarino, a enfiada de bola do Luiz Henrique no primeiro gol, meu Deus do céu, cara. Aquilo ali é coisa de jogador, de jogadores que sabem muito bem o que estão fazendo. 2 jogadoraços. Infelizmente o Luiz Henrique teve que seguir, né, para outro clube, mas o Savarino continua com a gente. E ele tem tudo para fazer um 2025 espetacular. Sem sombra de dúvida em relação a isso. Especialmente agora que a gente tem o Renato Paiva e está fazendo uma preparação decente, né? Porque o começo de 25, a gente sabe, não foi o ideal, longe disso, inclusive. Tivemos ali o Leiria à frente do Botafogo, não fazia o menor sentido você ter um cara como Leiria à frente da equipe. Desperdiçamos um tempo valioso e o Savarino estava injuriado ali, meu irmão. Ele estava realmente muito irritado naquele período, insatisfeito. Dava para perceber. Tanto é que ele e o Barbosa comentam, né, a questão lá de se tá sem treinador atrapalha. São os dois que falam sobre isso.
O Savarino falou de forma super tranquila e tal, porque ele é tranquilo. Tu olha pro Savarino, tu vê que ele é um cara tranquilo. Mas é aquilo. Tava deixando todo mundo insatisfeito, atrapalhava e todo mundo sabia disso, né? Enfim, resolvemos esse problema. Agora a gente tem tudo para fazer um ano de 2025 realmente muito bom. E o Savarino, sem dúvida, é peça-chave nessa história. Renovou o contrato até 2028. Multa para o exterior foi aumentada. Agora a gente está falando de 100 milhões de reais. E, claro, recebeu a famosa valorização salarial. O Botafogo foi renovando com peças importantes no elenco. John, Gregory e Savarino. Boas renovações, boas decisões da diretoria. É ou não é verdade? Agora, Fogão, falando sobre o Guia do Brasileirão. Você sabe que, normalmente, esse Guia do Brasileirão dá o que falar. Isso porque a análise do GE em relação às equipes, vira e mexe tem umas coisas assim que são meio inacreditáveis. Só que antes de trazer a avaliação do próprio GE, e você vai ver aí na tela, né, já, como é que ficou, eu vou colocar aqui para vocês a avaliação do público em relação a candidato ao título, pode surpreender, risco de Z4 e tal. O público colocou que Palmeiras e Flamengo são os dois candidatos ao título, candidatos máximos. Faz sentido. Não dá para falar que não. Faz sentido. Porque, afinal de contas, nos últimos anos, são os dois times que sempre se mantiveram ali no topo da tabela. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras sempre no topo da tabela. Tudo bem que o rubro-negro não ganha o Brasileirão desde 2020. Isso tem que ser levado em consideração. Até por conta disso, o que se fala pelos lados de lá é que nessa temporada o Flamengo vai dar uma atenção especial ao Brasileirão, justamente para poder sair dessa pequena fila que acaba se criando por conta de não ter conseguido levar esse troféu nas últimas temporadas. Será que o Flamengo realmente vai dar essa atenção especial ao Campeonato Brasileiro? Vamos ver na prática, claro, não dá para saber agora, né? Só realmente ali quando começar os momentos mais decisivos é que você vai ver. Vai poupar, não vai poupar? O Flamengo tem um ótimo elenco, claro, tem capacidade de disputar as competições ali revezando, mas já começou a enfrentar problemas físicos. É bom que se diga, né? É bom que se diga. Agora, em relação ao pode surpreender, o público colocou o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro e o Internacional. Achei justo. Porém, eu colocaria também nessa categoria do pode surpreender o Bahia, tá? Porque o Bahia tem um elenco mais qualificado nessa temporada do que tinha na temporada passada. Acabou se complicando na temporada passada justamente porque na hora que tinha que revezar, não conseguia manter um certo nível de qualidade, mas eles buscaram fazer algumas contratações que trouxe mais equilíbrio ao elenco. Então eu acredito que o Bahia pode entrar nessa categoria do pode surpreender, até porque a gente não pode ignorar o poderio financeiro que o Grupo City tem. Se de repente o Bahia estiver fazendo um campeonato maneiro, e aí chegar na janela de julho, o Grupo City decide contratar, sei lá, 2 jogadores diferenciados, isso já muda o status da equipe. A realidade é essa. O Corinthians está nesse bolo, pode ser estranho para alguns, mas o Ramon Dias, ele conseguiu dar uma cara de time ao Corinthians, né? Não é mais um Corinthians fragilizado. Então tem tudo para fazer um campeonato brasileiro realmente muito melhor do que fez no ano passado. Então ele está aqui na casa do pode surpreender, não acho nenhum exagero não. Candidatos a coadjuvante: Fluminense, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza e o próprio Bahia. Acredito que está muito justo, tá? Não vejo nenhuma dessas equipes, mesmo o Cruzeiro também tendo capacidade financeira, mas tem muitos veteranos. E quando você tem muitos veteranos num campeonato brasileiro, que é uma maratona, isso acaba pegando ao longo do caminho. Ah, Vitor, mas se você argumentou que o Bahia pode chegar e fazer 2 contratações diferenciadas no meio do ano, o Cruzeiro também tem grana para isso. É verdade, mas não muda o fato de você ter muitos veteranos na equipe. Então, eu acredito que o Cruzeiro vai acabar sendo ali um coadjuvante, não vai ficar com risco de rebaixamento, pode brigar ali por um G6 de repente, mas eu não consigo visualizar a equipe do Cruzeiro, sinceramente, tendo essa força para tentar disputar, por exemplo, um título, chegar ali numa 3ª colocação. Eu, honestamente, não consigo enxergar isso. Risco de Z4: Mirassol, Vasco, Red Bull Bragantino, Juventude, Vitória, Sport e Ceará.
Achei bem justo isso aqui, tá? A avaliação do público. O Pedrinho, presidente do Vasco, até disse que o Vasco, comparado aí com os outros que vão disputar a Série A, é top 8. Eu achei isso uma doideira, mas assim, vindo dos vascaínos, sinceramente nem surpreende mais, porque todo mundo sabe que os vascaínos eles enxergam algo que ninguém mais enxerga. Mas a realidade chega, dá 2 tapas na cara e normalmente o Vasco acaba ficando ali, né, na parte de baixo da tabela. Tem sido assim e deve continuar assim. A realidade é essa. Esse time do Vasco é fraco. O Pedrinho falar que é top 8, isso é uma viagem sem tamanho, mas cada um com seus problemas. Agora, Fogão, o que chamou a minha atenção em relação à avaliação do GE? Sobre o Botafogo, eu achei bem justa a avaliação, tá? O GE colocou aqui o Botafogo como, digamos assim, o quinto com melhor pontuação na avaliação geral que eles fizeram, né? Então você teve aqui o Flamengo com 54 pontos de 55, eles ficaram com vergonha de dar 55 pontos, né? Vamos combinar. Eles deram 54 pontos para o Flamengo, colocando 20 pontos, que é a pontuação máxima para elenco, pontuação máxima para momento, pontuação máxima para finanças, pontuação máxima para retrospecto. Isso daqui, eles deram uma forçada. Por quê? Por mais que o Flamengo, no histórico do Brasileirão, tenha muitos títulos, mas não ganha desde 2020. E deveria valer de algo para você poder fazer o retrospecto, certo? Mas eles simplesmente ignoraram. Botaram 5 pontos de 5 totais. E casa, eles colocaram 9 de 10 pontos, ou seja, a força que tem jogando no Maracanã. O Flamengo é muito forte jogando no Maracanã, mas colocaram 9 pontos só para não dizer que deram pontuação máxima para o Flamengo. Eles poderiam ter dado uma pontuação ali de 4 pontos em 5 de retrospecto, já que nos últimos anos não conseguiu levar o título, alguma coisa assim, né? Em relação ao Palmeiras, por exemplo, eles colocaram aqui 18 pontos em elenco, 8 pontos em momento, 10 em finanças, 5 em retrospecto, faz todo sentido. O Palmeiras veio ganhando o Campeonato Brasileiro, tá sempre ali, né? Ou ganha ou é vice-campeão, alguma coisa assim. E casa 9 pontos de 10 também. Pulando pro Botafogo, falando daquilo que me chamou a atenção. Pro Botafogo, eles colocaram assim, ó, 16 pontos de elenco, ok. 6 pontos de momento, ok também. O Botafogo nesse início de 25 não fez nada, perdeu 2 taças, inclusive. Finanças, 6 pontos. Essa parada aqui pegou muito pra mim. E eu vou explicar já já o porquê. Retrospecto, 4 pontos e casa, 9 pontos. Finanças, 6 pontos. Sabe por que isso chamou a minha atenção? Porque a gente recebeu a mesma pontuação do Corinthians e a gente recebeu 1 ponto a menos que o Fortaleza. Cara, não faz o menor sentido isso, cara. O Botafogo fez uma primeira janela superior a 500 milhões de reais. Não estou dizendo que já pagou esse montante. Estou falando que foi o montante que o Botafogo se propôs a colocar nas negociações. Mais de 500 milhões de reais. Não tem nenhuma pendência com o elenco. Os salários estão em dia, tudo em ordem. O Botafogo, então, tá indo bem nessa parte. Aí tu dá 6 pontos e coloca a mesma pontuação do Corinthians. Não faz o menor sentido. 1 ponto a menos que o Fortaleza não faz o menor sentido. Se o GE, por exemplo, tivesse dado 8 pontos pro Botafogo em finanças, o Botafogo teria ultrapassado nesse pequeno ranking que eles fizeram aqui o Atlético Mineiro. Ah, Vitor, nada demais. Realmente, nada demais. Foi só algo que me chamou a atenção. No fim das contas, isso aqui é só uma avaliação inicial que no campeonato muitas vezes nem se prova verdadeira. Mas o Botafogo poderia ter sido avaliado melhor nas finanças, né? 6 pontos em 10 possíveis não faz sentido, honestamente. Enfim, quero saber a sua opinião sobre essa avaliação, especialmente a do público. Se você discorda de alguma coisa, discorda até daquilo que eu falei aqui, ou se você acredita que o público fez uma avaliação legal ali, de quem é candidato, de quem pode surpreender, de quem tem risco de rebaixamento. Você mudaria alguma coisa? Deixe seu comentário aqui embaixo e volte na hora do almoço que eu vou estar aqui novamente para a gente poder trocar aquela ideia. Por hora é só, eu tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!